Olá a todos a mais um vídeo. Ora bem, tivemos agora estes dias que passaram e tivemos mais um 25 de Abril. Ahm, Ultimamente parece que o 25 de Abril tem se tornado cada dia mais polémico, cada ano que passa. Eu não percebo, eu começo a questionar-me sobre certas coisas. Ah, eu não questiono o facto da liberdade, porque realmente eu já ouvi de tudo, tanto de bom como de mau, daquele regime. Eu não vou estar aqui com grandes polémicas, porque estar a discutir o que é que foi bom, o que é que foi mau, é relativo. Porque eu já ouvi tudo, vejo as pessoas, uns dizem que continuaram a fazer a vida normal como estivessem dentro do regime ou fora do regime. Ah, já ouvi pessoas, claro, que realmente ah, passaram pelas passas do Algarve com a PIDE. Cheguei a conhecer, nunca pensei na minha vida conhecer uma pessoa que chibava à PIDE. Nunca pensei, a sério, mas conheci. Ahm, não dita pela pessoa, mas ah, o filho dessa pessoa disse-me. Ahm, e isto é tudo muito relativo, porque há quem não tenha sentido diferença, há quem tenha sentido. Claro que quem sentiu a diferença foi quem queria poder circular nas ruas, poder estar em grupos que não se podia. Se tivesse mais de duas ou três, já três ou mais pessoas já era desconfiança para. Pensavam que poderia ser algo que já não estava dentro do poder do governo de Salazar fazer alguma coisa, então era tipo um cortar o mal pela raiz, que hoje em dia podemos fazer, ahm, mesmo acho que todos os âmbitos, desde a liberdade religiosa, desde o podermos estar em grupos, desde nos podermos manifestar, falar, isso tudo eu concordo e acho que isso sim fez a diferença na altura. Ah, Só que isto começa a ter controvérsias, porque existem coisas que parece que não nos foram todas ditas. Porque há capitães de Abril que ficaram danados porque houve a revolução, mas não era aquilo que eles queriam. Eu percebo o que é que eles queriam. E faz sentido que é o que hoje em dia ainda não há. Que é saúde, continuamos na miséria. Querendo ou não querendo, tudo o que foi construído. Temos, claro, construções pós 25 de Abril, no âmbito de infraestruturas, mas existe uma coisa: podemos considerar que aquilo que também foi construído atrás também nos está a dar jeito. Tivemos a ferrovia que também atrasou-se, ah, estava no bom caminho no antigo regime e atrasou tudo. Neste momento, neste momento é que se percebeu que estamos a evoluir a um ponto que precisamos de uma ferrovia mais mais dinâmica. Também podemos perceber que já era para ter havido um aeroporto antes, antes do 25, de haver o 25 de Abril. Já se estava a pensar em construir um segundo aeroporto, portanto, isto ainda antes da Revolução, 50 anos depois ainda estamos à espera de haver um novo aeroporto. Ah, Isto tudo para dizer o quê? Claro, acho que é indiscutível o bom que houve, que nos dias de hoje podemos estar expostos, podemos estar na internet, o que eu estou a fazer não o poderia estar a fazer, existe essa realidade. Aliás, ninguém o poderia fazer, acho que metade dos meus vídeos já teriam sido censurados, eu já teria ido para dentro da, das celas da PIDE, por isso não é questionável. Mas
existe outra realidade que é o que é que nós também poderíamos ter feito melhor. Porque infelizmente a saúde continua a decair, continuamos sem saber o que fazer e as coisas parece que cada dia que passa estamos a regredir haver, em vez de aprendermos com os erros dos outros. Porque imaginem, já tivemos até mesmo a passar na comunicação social que quando entramos na UE éramos dos países mais desenvolvidos, ah, éramos dos países mais desenvolvidos que muitos países do leste que ainda estavam a sair do comunismo. As coisas inverteram. Então, mas esperem aí. A gente sai do fascismo e parece que estamos a regredir desde tudo. Desde a mentalidade, desde a parte financeira, da económica, de tudo. Atenção, de tudo. E depois temos países a sair do comunismo que conseguiram perceber como é que as coisas funcionam. Então, mas esperem aí. Nós, este país demora 52 anos a perceber o estado em que chegamos. Não sei o que é que será daqui para a frente, as futuras gerações. Vejamos o que é que isto dará. Isto está tudo temos uma democracia tecnicamente muito verde. Ah, ultimamente também não tem havido grandes notícias, porque ultimamente parece que desde que temos tido uma mudança de pensamento político, tecnicamente, atualmente estamos divididos entre esquerda e direita, isso não há como negar. Ah, não podemos dizer que somos só de direita ou só de esquerda, estamos divididos. Embora exista uma maioria de direita, mas continuamos divididos. O problema é esse. É que mesmo tendo uma maioria de direita, nem a própria direita se consegue unir. Ou seja, acho que neste momento acho que a esquerda está mais unida do que propriamente a própria direita. A própria direita, mas isso sempre foi, mas tem andado muito tremido ultimamente. Porque não conseguimos haver um consenso no centro, o dito centro, que é PSD e PS. Também não estamos a conseguir ter consenso nem à direita, e a esquerda vai sobrevivendo ou à nova tipologia parlamentar. Mas dizendo isto, quero só reforçar que ultimamente, desde que houve esta mudança política, temos tido assim alguns incidentes muito estranhos. É coquetéis Molotov em protestos. Vi também nas redes sociais que houve um indivíduo na marcha que ele também estava a fazer na Avenida da Liberdade, que, por um triz que não levaram com um coquetel Molotov. E isto está-se a começar a tornar assim algo muito esquisito. Porque tecnicamente somos um país em liberdade. Somos um país em liberdade e em democracia, porque é que andamos a atirar uns aos outros? Uma coisa é não concordar, eu não sou obrigado a concordar com tudo. Outra coisa é usar a violência para não concordar. Isso deixou de ser inteligente. Quando é que nós começamos a pensar que, se na altura em que tínhamos uma PIDE, em que tínhamos algo que nos impedia de falar e de protestar e de fazer algo diferente, porque é que continuamos a cortar a voz às pessoas? Eu às vezes tenho familiares e em geral que muitos dizem, Fábio, toma cuidado com aquilo que falas, porque ao meter isto na internet, para já não tem grandes, ah, isto para já ainda não está com grande aval, mas fica no algoritmo, na mesma. Às vezes pode haver algo que aconteça e que o algoritmo mexa e que possa avançar com mais umas visualizações ou que aconteça com os vídeos. E tenho familiares que me dizem, Fábio, toma cuidado com aquilo que dizes. Claro que eu sei que tenho que tomar cuidado. Quando eu digo as polémicas e que às vezes os meus vídeos possam ser banidos, é no sentido daquilo que eu digo, não no sentido que há coisas que não se podem dizer hoje em dia na internet.
porque hoje em dia tudo qualquer coisinha pode ser banido. É uma frase às vezes malditas é o suficiente para se pensar que, que alguém já está a ter um discurso assim para além do que deveria ter. Eu, claro que, não, que eu sei que não o tenho, mas evito certas circunstâncias. Porque se eu fosse a dizer tudo aquilo que queria, então andava aqui aos leis e galhos. Mas é isto que às vezes me faz confusão. Se visto que nós estamos numa democracia e estamos em liberdade, porque é que nós devemos ter medo de falar? Às vezes até mesmo no dia a dia. Eu não é que tenha medo de falar, evito confusões. Às vezes até coisas que eu vejo na rua a passar no autocarro ou que circunstâncias sejam, às vezes dá-te-me a rir. As pessoas devem pensar que eu sou maluco. Não, é aquilo que eu vejo na rua, aquilo que eu vejo. Pronto, às vezes também admito que tenho assim uns pensamentos assim que ultrapassa, mas claro que eu não vou expor isto, fica-me na minha cabeça, ainda tenho inteligência para perceber aquilo que devo ou não devo dizer ou fazer. Ah, Pelo menos para já não tenho ideias de andar a mandar coquetéis Molotov nem andar à porrada só porque sim. Posso mandar umas bate-bocas entre uma discussão, mas isso são outras histórias para mais tarde. Mas isto tudo para dizer o quê? A partir do momento em que conquistamos o 25 de Abril, porque o dito 25 de Abril era para estarmos um bocadinho melhor, parece que cada ano que passa estagnamos. Sei que não tem andado fácil, porque parece que ou os governos, quando têm maiorias absolutas, ou, ou trabalham, só que estão lá 4 anos, já não têm tempo para fazer nada, ou então, pelos vistos, aparece dinheiro onde não devia, a malta dá-lhes a maioria absoluta, de repente aparece dinheiro de onde não se sabe do quê. Quando não damos a maioria, andamos de eleições em eleições, e isto também não favorece. Ou seja, o povo é culpado porque não acerta uma, mas depois também, quando a gente ajuda a malta, parece que somos lá. Parece que pronto, parece que os jogos viram. Eu não sei até que ponto é que ultimamente a política está virada para ajudar o povo, ajudar ou governar o povo, ou se está, ou se está a tornar uma marca que é repetitiva, que é continuamos pobres, 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 os ricos mais ricos, 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 e andamos nisto. Eu, ultimamente até tenho andado a brincar a dizer, acho que ultimamente mais valia sairmos de uma república e voltarmos à monarquia, porque pelo menos acho que na altura da monarquia acho que ainda enriquecíamos um bocadinho. Não éramos tão pobres como temos andado. Porque ultimamente as repúblicas têm sido de tudo. Portanto, não sei até que ponto é que se calhar mais vale voltarmos a um golpe monárquico e coisa. Pronto. Não é que eu seja monarca, eu só quero gostava de manter uma república, mas que conseguíssemos conviver e saber estar entre sociedade. Porque eu acho que qualquer regime, desde que não seja ditatorial, nem fascista, nem comunista, ah, acho que resulta. Tem que haver tem que seguir os exemplos, porque não é por ser monárquico ou republicano que, que se sabe ou não governar, é saber usar o que há de bom em cada país e usar isso para enriquecer o país e não usar isso para enriquecer quem está a liderar o povo. Epá, olha, se nós chegamos a um ponto que já que ninguém tem inteligência para nada, então olha, o povo lidera e seja o que Deus quiser. Pior dos cenários é andarmos aos tiros uns aos outros, porque pelo visto ultimamente é o, é o que está a dar. Ah, Sinceramente já não há muito a acrescentar sobre isto. Agora, em termos de. Não estou aqui a favor de regime nenhum. Ah, Acho que acho que em qualquer fase da história portuguesa houve fases boas e fases más. Ah, não estou aqui a compactar com o regime que se passou. O que eu costumo dizer é o pior que o regime anterior tinha era a PIDE. Acho que até tínhamos tudo para conseguir.
para tentarmos ter aqui um equilíbrio futuro, porque estamos a falar de um país que estava a entrar na fase da era digital, ainda, claro, muito ainda verde, mas iríamos começar. Ah, e havia muita dificuldade em controlar isso. Ok, temos os casos das ditaduras, como o comunismo na China e, a, e, e a- e o fascismo, podemos considerar aquele fascismo sim na Venezuela, e fascismo e repressão, mas mais fascismo. Ahm, mas isto tudo para considerar o quê? Ah, se calhar até tentariam fazer o controle, não digo o contrário, mas se calhar as mentalidades iriam mudar e iria haver alguma alternativa, o que não está a acontecer. O que estamos a acontecer é que estamos a estagnar. As pessoas que parece que cada ano que passa estão cada vez com menos poder de compra, continuamos sem saber o que fazer. Ah, é um mundo a roubar o outro e eu sinceramente já não sei para onde é que nos vamos virar. Eu costumo começar a considerar é que os, na altura em que houve o dito êxodo rural, em que as pessoas saíam dos campos para as cidades para terem mais oportunidades, porque a base na altura das cidades era as grandes metrópoles, na altura o Porto e Lisboa principalmente, eram as fábricas. E agora estamos a fazer o contrário. Qualquer dia começamos a ir para os campos novamente por um motivo, porque não há oportunidades cá dentro, porque tivemos, estamos a ter muito fluxo de imigração que não estamos a conseguir gerir. Ou seja, temos muitos imigrantes a vir para cá e, e eles tentam sobreviver como nós. O que é que acontece? Nós estamos a tentar sobreviver, eles tentam sobreviver e no final quem depois fica prejudicado muitas das vezes é quem já cá está, ou muitos que já cá estavam. Alguns vão-se embora e os que já cá estavam, principalmente os nativos, vão para dentro da Europa porque não há oportunidades e muitos acabam por regressar porque pensavam que tinham oportunidades e foram enganados de uma maneira que não têm como sobreviver, porque já está mal nos países deles, o nosso então já não está melhor. Pronto. Isto tudo para dizer o quê? Não está a haver um controle, não há aqui um controle nem de liderança, como eu já falei, estamos cada ano que passa, os nossos líderes estão cada vez piores, não está a haver equilíbrio de nada. Ah, parece que tudo o que se aprende deixa-se ficar para trás e o que interessa é sobreviver. Ah, e no final disto tudo, a ética, tudo o que nós tentamos aprender nas escolas, desde a primária até aos dias de hoje, é sermos boas pessoas e não sobrepor-nos em cima dos outros, e pelo visto andamos a fazer isso depois de adultos. É o que eu digo, a liberdade conquistou-se, mas só foi por algumas circunstâncias, já não houve mais. Porque as pessoas continuam a dizer, Fábio, cuidado com aquilo que dizes na internet. Um gajo vai para o mercado de trabalho, parece que ainda nos enxovalha mais do que aquilo que a gente já passa. Pagam-nos mal e andamos nisto. Pronto, é esta a minha conclusão de hoje, porque não há muito a acrescentar. De que as coisas estão a degradar-se, estão a degradar-se. Mas estão-se a degradar não em termos, não, não num ponto só, em vários, e acho que já não há muito, já, ou começamos a ter um pensamento diferente, ou então, das duas uma, ou temos uma esquerda a trabalhar, a governar e tornamos todos venezuelanos, tentamos voltar à Venezuela, ou então, ou então temos o extremo a governar, como já tivemos há 50 e tal anos atrás,
e nunca passamos da cepa torta. Por isso é, ou começamos a usar o equilíbrio, ou qualquer dia temos ou a esquerda radical a governar isto e vamos ainda ficar mais pobres do que aquilo que já somos, ou então temos que começar a ter uma direita que ou se controla e começa a haver consenso, ou então vamos arrebentar com isto, qualquer dia arrebenta e já não há muito a fazer. Pá, vejamos o que é que passará nos próximos episódios e, e pronto, olha, vamos ver durante quanto tempo é que esta liberdade dura, se é por muito tempo, se é ao longo vai continuar por mais 50 anos, ou então não sei. Ou então andamos aí, o Homo sapiens, a andar-nos a atirar uns aos outros, porque era o que se fazia antigamente, para sobreviver entre tribos, e agora o que é que se faz? Pronto, parece que voltamos às idades em que andávamos em guerra só porque sim. Neste caso é guerras partidárias, eh, é, para além das guerras que já temos, que acho que já não, já são poucas, andamos aqui com guerras civis, ou partidárias, o que lhe quiserem chamar. Pronto, até ao próximo vídeo.